E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E galera, esse cenário novo para finalmente retomarmos a história completa dos Jovens Titãs. Lembrando que nós fizemos a parte 1 aqui 9 meses atrás. Muito importante que você veja primeiro, porque lá nós finalizamos a história na edição 22 da revista própria deles, contando a nova origem da Moça Maravilha. E na edição seguinte, que nós vamos contar aqui, ela já entra em ação com seu novo uniforme, mas o destaque aqui vale mais pela capa, né, que aparece ela surgindo com esse novo traje, e ela repetiu essa mesma capa lá no pós-crise, quando adotou a identidade de Troia. Na verdade, a história da coitada é uma bagunça sem tamanho, espero um dia fazer um vídeo só dela para tentar explicar um pouco. E a essa altura do campeonato, a DC estava migrando para a Era de Bronze, né, onde as histórias estavam cada vez melhorando, tendo uma continuidade entre elas, e até deixando de ser uma história simples para ter uma certa complexidade. E uma coisa também legal é que os Titãs, cada um deles começou a ter a sua própria personalidade. E nessa época, que era no ano de 69, as histórias traziam temas, né, bastante atuais lá para a época, com música, pegando carona no Woodstock, e também com a questão da corrida espacial, né, com eles viajando até a Lua e também até outros planetas. E é legal porque, assim, quem diria que um grupo de jovens heróis que resolviam intrigas de adolescentes com adultos, né, lá no começo das histórias, iriam até lidar com a morte de um ganhador do Prêmio Nobel da Paz, justamente na edição 25. Nessa história aparece uma nova personagem chamada Lilith, que conhece a identidade dos Titãs e pede para entrar na equipe. E avisa que naquela noite a morte vai bater na porta deles. Enquanto isso estava acontecendo uma manifestação com pessoas a favor de armas e guerras, né? Enquanto que o Dr. Arthur, que é o ganhador do Nobel da Paz, estava dando uma palestra justamente sobre isso, né? Sobre paz. As pessoas não queriam deixar ele falar e começou a atacá-lo. Aí o Hank e o Don, né, que estavam disfarçados na plateia, se transformam em Rapina e Columba e juntamente com os Titãs tentam impedir essas pessoas, mas um cara que estava lá armado acaba atirando e matando o Arthur. A Liga da Justiça culpa os Titãs, né, que deveriam até ser punidos, e os Titãs culpam a Lilith porque ela sabia que isso ia acontecer, mas ela explica que ela não pode se meter, né, explicar exatamente o que vai acontecer, mudar o curso da história. E depois essa Lilith reaparece com um cara muito rico chamado Lauren Júpiter e oferece treinamentos para os Titãs e também para o Rapina e Columba. Na verdade eu nem sei se o Rapina e Columba nessa época eram dos Titãs, eu acho que não oficialmente, mas sempre estavam com eles. O Robin é o único que não aceita por enquanto nesse treinamento, pois decide ir abandonar tudo e fazer a faculdade. E é aí que começa a fase dos Titãs sem uniforme. A primeira missão dos Titãs nesse treinamento é sobreviver num bairro mais perigoso da cidade, né, chamado a Esquina do Inferno, e lá eles tinham que arrumar um emprego, arrumar um lugar para morar, enfim, eles tinham que se virar, né, mostrar que eles conseguiriam sobreviver em qualquer lugar. Quando eles chegam nesse bairro, tinha uma gangue lá até perturbando uma garotinha que vendia limonada. Os Titãs tentam impedir, mas sem usar os poderes ou uma luta física, né, porque eles estavam traumatizados pelo que aconteceu, pela morte do cara do Nobel da Paz. E é aí que aparece um novo personagem, né, que é o Mal Duncan, e ele começa a lutar com os membros dessa gangue e os Titãs começam a ajudar o rapaz também. O Mal é convidado a entrar para o treinamento do Sr. Júpiter, ele até passa nos testes, mas acha que não merece tudo aquilo e acaba se voluntariando secretamente para pilotar um foguete até Vênus. E na continuação dessas histórias, os Titãs ficam putos mais uma vez com a Lilith porque ela sabia que o Mal ia fazer isso e não impediu. Assim, deve ser até meio difícil ser amigo de uma pessoa que consegue prever o futuro, porque assim, por que tu não me deu o número da Mega Sena e tal, assim, alguma coisa desse tipo, né? Deve ser muito chato isso. Aí a Lilith lembra mais uma vez que além de não conseguir mudar o futuro, ela também não consegue interferir nas decisões das pessoas. Então a partir daí os Titãs vão lá e resgatam o Mal para trazer de volta à Terra, e aí sim ele faz esse treinamento com eles. A próxima história, que já é na edição 28, começa com os caras perseguindo a Sharon, né, que é a colega de quarto da Donna Troy. Ela até consegue escapar e vai para o seu apartamento quando um cara misterioso de sobretudo e chapéu bate na porta perguntando pela Donna Troy. A Sharon fala que a Donna tinha sumido faz tempo, né, que ela estava com os Titãs, e os caras que estavam perseguindo a Sharon encontram esse local e no momento é revelado que essa pessoa misteriosa é o Aqualad, né, que retornou de Atlantis, né, fazia um tempinho que ele tinha saído dos Titãs, e aqui ele derrota esses caras que estavam perseguindo ela,
Mas a Sharon não lembra do porquê estava sendo perseguida. Então o Aqualad decide levá-la até o antigo esconderijo dos Titãs, né? E sai em busca dos seus amigos, porque ninguém estava mais usando esse esconderijo. E até aqui também eu já contei a história completa do Aquaman e também do Aqualad pré-crise, né? Então você pode saber o porquê que o Aqualad saiu, o porquê que ele voltou, tá tudo contado lá também. E depois o Aqualad acaba encontrando sem querer o Robin lutando com os bandidos e até percebe que esses caras do mal eram capangas do Orm, o mestre dos oceanos, meio irmão do Aquaman. O Robin conta tudo para o Aqualad, né, o que aconteceu enquanto ele estava fora, e o leva até os Titãs, né? Só que assim, o Aqualad fica puto porque parece que eles não querem até ajudar a Sharon, eles decidiram não usar mais seus poderes. Só que eles mesmo depois quebram essa promessa e voltam a utilizar seus uniformes e vão depois ajudar a coitada. A Lilith usa seus poderes e consegue ver o que a Sharon não lembrava, né? Que foi até um flagrante dos homens do Mestre dos Oceanos que estavam se transformando em seres parecidos com monstros, graças a uma arma laser. E ainda assim, os Titãs não queriam ajudar o Aqualad, que saiu sozinho para resolver esse mistério, e no final da edição ele acaba sendo nocauteado e preso em uma árvore. Né? O Orm até sabia da fraqueza, né, do Aqualad, que não podia passar mais de 1 hora fora d'água, então se ele ficasse ali preso, ele ia morrer. Só que os Titãs depois conseguem salvar o Aqualad a tempo, depois até mostra que o Rapina e o Kolunga conseguiram uma maneira de chamar a atenção dos vilões e serem capturados. E daí que descobrimos que essa arma não transforma humanos em monstros, e sim ao contrário, né? Transforma esses monstros que vieram do espaço em humanos para passar despercebidos na Terra. E mais detalhes dessa saga você vai ver lá na revista do Aquaman, número 52. E o engraçado é que pouco tempo depois, os Titãs voltam a usar seus uniformes e poderes do nada, né? Meio mostrando que as decisões ali da revista estavam bem bagunçadas, né? Ignorando essa discussão até com a Aqualad anterior. E depois disso teve uma história que seria a primeira versão da saga Flashpoint da DC. Nessa história, o Mal Duncan volta no tempo, na época da pré-história, o Kid Flash volta também para tentar salvá-lo de um ataque dos Homens da Caverna, mas o próprio Homem da Caverna acaba morto. Quando isso acontece, todo o curso da história muda, aparentemente esse Homem da Caverna era bem importante, e nessa nova realidade é formado por uma versão da Liga da Justiça que eles parecem uns cavaleiros medievais da época do Rei Arthur. E eles eram o Cavaleiro Morcego, o Duque das Galáxias, o Senhor do Trovão e o Barão do Arco, que são contraparte do Batman, Superman, Flash e Arqueiro Verde. Eu fiz até uma pesquisa, mas não encontrei registro se a DC adotou essa nova realidade, né, como uma terra paralela do multiverso, mas pelo menos não está lá catalogado nos extras da crise nas Infinitas Terras. Não poderia até colocar aqui como uma terra a mais, né, que a DC não considerou. E nessa história tem uma versão do Senhor Júpiter, que é um feiticeiro, e ajuda o Mal Duncan e o Kid Flash a voltar no tempo, e o Kid Flash salva o Mal Duncan sem machucar o Homem das Cavernas. E quando eles voltam ao presente, esse ser das cavernas vem junto. Então eles acabam prendendo, né, porque ele estava bem descontrolado, e depois a Lilith percebe que consegue se comunicar com ele por telepatia. Então ela dá uma mudada de visual nesse ser e começa a ensinar os costumes, né, da Terra, até a língua inglesa e o batismo de Gnark, né, que é a única palavra que ele gritava quando não sabia falar inglês. E na verdade, entre as edições 30 e 43, né, o escritor Bob Hayner, que é o escritor original dos Titãs, ele estava com um problema sério de criatividade, né, porque as histórias meio que voltou a ser meio que Era de Prata, com histórias fantásticas de viagem no tempo, enfrentando seres estranhos, parecia realmente que tinha regredido. E no início do ano 73, a revista dos Titãs teve uma pausa e só retornou no final de 76, agora escrita pelo Bob Rozakins. E houve um salto no tempo dentro da revista dos Titãs, né? Nessa volta aqui, que é na edição 44, se passaram 2 anos, né, dentro das histórias, e aqui tivemos algumas mudanças. O Senhor Júpiter, ele fechou o treinamento há um tempo, e os Titãs retornaram, né, ao velho esconderijo após um pedido de socorro. Então retornaram aqui o Robin, Kid Flash, Moça Maravilha, o Mal Duncan e o Speed, né, o Ricardito. Ficamos até sabendo que a Moça Maravilha e o Ricardito estão ficando aqui pro azar do Kid Flash, né, que sempre quis tentar algo com ela. E o Speed passou um tempo sumido, pois estava fazendo treinamento para deixar as drogas, né, que foi abordado
na revista do Lanterna Verde, né, que atuou algumas edições com o Arqueiro Verde nos anos 70. E até fica a pergunta, vocês querem que eu traga essa fase do Arqueiro Lanterna Verde também? Se quiser, é só avisar aqui embaixo nos comentários. Aproveita e deixa o like. Só que acontece que nenhum deles tinha enviado esse sinal de emergência, né? E nessa hora aparece o Dr. Luiz, né, que é um vilão clássico dos Titãs, mas teve sua primeira aparição contra esses jovens heróis aqui. O Dr. Luiz é um físico que descobriu, através da tecnologia tanagariana, como criar armas utilizando propriedades da luz. E foi o próprio Bob Rozakins que contou essa origem lá no ano de 77 na revista DC Superstars. Então, voltando aqui à história, o Dr. Luiz derrota todos os Titãs, sequestra o Robin e a Mulher Maravilha. Ele queria até torturá-los para eles revelassem os segredos do satélite da Liga, né? Na verdade, o Coringa fazendo meio que escola, que, né, que não bastava o Snapper K ter traído a Liga da Justiça, que a gente contou aqui no vídeo acima. Então depois o Dr. Luiz vai atrás do Speed e do Kid Flash, mas ignoram o Maldanka por achar que ele não serve de nada, por não ter poderes, né? É engraçado que o Robin e o Speed também não tem, mas eles eram famosos, né? Então beleza. E assim, o Maldanka volta ao quartel-general dos Titãs, ele pega um exoesqueleto que deixa a pessoa bastante forte, até o Robin conseguiu isso aí numa revista do Batman, e depois ele pega a roupa do Guardião e a usa por cima desse exoesqueleto. E assim, ele assume justamente a identidade do Guardião e vai atrás do Dr. Luiz. E assim, o Maldanka antes não tinha um traje, né? Mas isso não quer dizer que ele não era um herói, porque ele já atuava juntamente com os Titãs. Muitos até o consideram o primeiro herói negro da DC. O Guardião original, né, que é depois ser revelado o tio do Ricardito, né, do Speed, que é o Jim Harper. É engraçado que até que ele aparece, né, como o Guardião na primeira temporada do Justiça Jovem, e depois até o Maldanka assume essa identidade na segunda temporada. Você lê essa história dos Titãs, eles adaptam muito bem lá naquele desenho. Aliás, até na parte 1 desse vídeo, um inscrito até lembrou que aquele primeiro vilão dos Titãs, né, o Senhor Tornado, o Mr. Twister, ele até foi homenageado também no desenho da Justiça Jovem. E sobre o Guardião, vários assumiram a identidade dele. Eu lembro até que na série da Supergirl, o Jimmy Olsen vira o Guardião, não sei se foi na segunda temporada ou na terceira. Mas voltando aqui para a história, o Dr. Luiz chega do satélite da Liga e derrota o Flash, mas acaba sendo derrotado pelo Maldanka, né, como Guardião. E na edição seguinte, o Ricardito fica zoando o Mal, né, falando que ele foi até bem para um herói de segundo escalão e tal, só que o Maldanka ficou puto e acabou desistindo de ser o Guardião. Nessa edição aparece pela primeira vez a Karen Bridge, né, que seria a namorada do Mal, e ela será importante depois. E depois disso o Mal estava lá triste, andando pela redondeza, e ele é atingido por uma explosão lá de uma gangue que estava aparecendo. Daí surge o Azrael, né, que é o anjo da morte, e faz uma aposta com o Mal, que caso ele derrotasse uma luta, ele vive, senão ele morre. O Mal acaba ganhando essa luta do Azrael e recebe do anjo Gabriel uma trombeta que faz com que ele tenha a mesma chance que seus oponentes. Até um poder bem doido de entender. Então, a partir disso, ele assume o codinome de Arauto. A única condição do Maldanka é que se ele perdesse alguma batalha, ele morreria. E para derrotar a gangue, o Mal toca essa trombeta e chama os Titãs, que são teletransportados para a batalha, com todos os Titãs unidos, incluindo o Aqualad, que foi convocado também, eles conseguem derrotar essa gangue. Já na edição 46, os Titãs enfrentam o Violinista, né, que é o vilão da Sociedade da Injustiça da Terra 2, que tem o poder de controlar as pessoas através do som do seu violino. Ele veio para a Terra 1, né, por conta de uma série de fracassos que ele teve na Terra 2, né? Eu vou mudar de terra para ver o que acontece, né? Enquanto isso, o Ricardito e o Maldanka lutam contra o Violinista, enquanto que o resto dos Titãs estavam decididos aonde seria o novo quartel-general, né? Já que o Dr. Luiz tinha invadido lá. Até que o Robin traz um novo membro para a equipe, que seria a filha do Coringa, que seu verdadeiro nome é Duela Dent, né? Que na verdade seria a filha do Duas Caras. E após muito decidirem, né, os Titãs adotam um novo quartel-general, onde de dia seria uma discoteca chamado Anjo Gabriel, e à noite viraria o esconderijo deles. Né? Lembra muito o que fizeram lá na primeira temporada do Arrow. E ainda nessa revista, o Aqualad fica bastante doente, com uma espécie de gripe aquática. Os Titãs até o colocaram na água até que ele melhore. O Aqualad não deu muita sorte nessa época, não. E com a ajuda da filha do Coringa, né, eles conseguem derrotar o Violinista no final.
E depois a filha do Coringa começa a ter umas visões onde um grupo de criminosos estão assaltando. O Speed a acusa, né, de estar armando tudo isso porque eles não confiam muito nela, né, porque, tipo, motivos, olha o nome que ela escolheu, né. E até que ela e o Robin decidem ir sozinhos verificar, né, e acabam sendo sequestrados e depois descobrimos que é o Duas Caras que está por trás de tudo. Ele joga uma moeda para saber qual vai ser o destino final dele, se vai matar, e aí a filha dele indaga, você vai realmente matar a sua filha? E aí descobrimos que o Duas Caras não sabia quem era a sua filha Duela Dente. E já na edição seguinte, a Duela conta sua origem, né, que sua mãe fugiu com ela recém-nascida porque o Raverdente queria gêmeos e com medo da rejeição sua mãe decide ir embora. E desde então ela cresceu e decidiu que pelo menos um membro da família ia seguir a lei e por isso que ela decidiu entrar para os Titãs. O que não faz muito sentido assim, né, porque ela usa o nome de um vilão, né, como filha do Coringa, mas beleza. O Maldanka tenta ligar para Karen, que não atende suas ligações, e na edição passada vimos que ela estava construindo sua roupa e ela aparece aqui usando o nome de abelha, né? Os Titãs acabam prendendo Duas Caras e no final a filha do Coringa decide mudar de identidade e passa a se chamar Arlequina. Depois a abelha acaba entrando para os Titãs e ela faz um uniforme para o mal, né? Na verdade foi até uma leitura da DC que fez o uniforme, eles fizeram meio que um concurso e ganhou, né? Só que no final da mesma edição o mal volta a usar o uniforme do Guardião e ele explica lá como o Arauto a identidade dele era pública, mas do Guardião a identidade dele era secreta. Mas na verdade ele estava escondendo que a trombeta dele foi roubada. Já na edição 50, enquanto os Titãs estão lutando contra o vilão chamado Capitão Calamidade, do outro lado do país, né, na costa oeste, o navio começa a voar no céu e quem estava a bordo era a Batcane, né, que seria a primeira Batgirl que já estava aposentada, e por conta disso ela decide usar seu uniforme mais uma vez para investigar o que estava acontecendo. Também nesse navio estava lá o Rapina, né, que estava coincidentemente lá. O Mutano aparece voando como uma águia e avista de longe esse problema, e em seguida quem aparece foi o Charlie Parker, né, que seria o Águia Dourada, né, que é um rapaz que recebeu suas asas do Gavião Negro. Logo em seguida a Lilith com o Columba afirma que aquele encontro ali não era uma coincidência, que alguém os tinha juntado. E nessa hora que quem volta a aparecer, né, ingressar nessa nova equipe é o Gnark. Enquanto isso, os Titãs derrotam finalmente o Capitão Calamidade e seus homens e vão até o quartel-general. O Aqualad pede para sair da equipe, alegando ser um membro bastante inferior, já estava até curado da gripe aqui, né? E o pior é que ele é um dos mais fortes, né? Eu acho que os escritores não gostavam muito, era o público, e sempre faziam uma desculpa para ele sair da equipe. No final da edição, o pessoal da Costa Oeste chega ao quartel-general e a Lilith avisa que todos esses desastres eram culpa dela. Ela explica que o Sr. Esper estava hipnotizando ela para fazer acontecer esses desastres. O Robin ainda estava desconfiado do Capitão Calamidade, se ele tem algo a ver com isso, e vai lá conferir com a Batgirl e a Arlequina, né? Só que quando ele chega na cadeia, ele realmente tinha sumido. E apesar disso, o Capitão Calamidade é derrotado pelos Titãs e eles veem que ele e o Sr. Esper são a mesma pessoa. Por fim, os Titãs decidem oficializar o outro grupo, né, da Costa Oeste, e no final todos eles tiram uma foto. E a última edição do primeiro volume dos Titãs começa com o Maldanka e a Carrie lendo um livro que conta como surgiu os Titãs, né? Seria aqui a origem secreta. Essa história se passa depois daquela missão do Robin, Kid Flash e Aqualad contra o Sr. Twister e antes da entrada da Moça Maravilha, né? Porque naquela primeira missão eles não eram Titãs ainda. E tudo começou quando o Robin investigava um roubo e quando ele chega no local, o bandido era o Batman. Então eles começam a lutar e o Robin é derrotado rapidamente. Depois disso, ele vai até Metrópolis pedir ajuda para o Superman, né, para parar o Batman, e ele acaba encontrando o Aqualad, que também veio pedir ajuda para o Superman, né, porque o Aquaman também tinha se tornado um vilão. E como era clichê da época, depois aparece o Ricardito e o Kid Flash alegando que seus mentores também viraram do mal. E depois revela que a Moça Maravilha saiu da Ilha Paraíso justamente porque queria deter a Mulher Maravilha, que tinha se tornado vilã também. Isso é até um retcon, porque antes a Moça Maravilha tinha vindo por opção mesmo, não porque tinha acontecido alguma coisa de mal por lá. Daí eles partem e derrotam cada um dos seus mentores. Daí surge o verdadeiro vilão, que é o Antithesis, que seria uma criatura feita de energia que conseguia justamente controlar os demais.
Após isso, a Liga da Justiça agradece, né, por ter salvo eles e sugere, né, que os jovens heróis formem uma Liga da Justiça Júnior. Só que a Moça Maravilha e o Aqualad preferem outro nome e daí surge os Jovens Titãs. O Speed não quis se tornar ali um membro regular, né, e por isso que ele sempre participava somente de algumas dessas missões no início. E quando o Maldanka acaba de ler toda essa história, os Titãs chegam no esconderijo e falam que eles deveriam acabar a equipe. O Speed até explica que um dia eles irão substituir os membros da Liga, mas agora eles precisam estar preparados individualmente. Então, no final dessa revista, eles se despedem, cada um indo para o seu lado. E o motivo do fim da equipe não fez nenhum sentido com o que estava acontecendo com a história, né? Porque eles já tinham acabado de voltar desse atos, ficou muita coisa sem explicação, né? O que aconteceu com a Trombeta do Mal, ele até voltou a ser guardião, se eles iam desenvolver um pouco mais sobre isso. O desenvolvimento da Arlequina e da Abelha foram praticamente nulos, né? Os Titãs da Costa Oeste não tiveram a oportunidade de aparecer como um grupo. Talvez o real motivo desse cancelamento foi justamente as baixas vendas que os Titãs, né, tava tendo na época. E até como um off aqui, em 66 os Titãs ganharam uma série de 3 episódios, uns curtas de 7 minutos, que fazia parte de um programa do desenho do Aquaman e do Superman. Here come the Teen Titans, a quartet of towering talents. Kid Flash, whose speed defies the eye to follow. Existia até os outros cursos da Liga da Justiça, do Lanterna Verde, do Gavião Negro e do Átomo. E nessa versão animada dos Titãs, o Robin não participava da equipe, né, porque ele estava no desenho do Batman. E o grupo aqui era composto pela Moça Maravilha, o Aqualad, o Speed e o Kid Flash, né? E até é engraçado que o Kid Flash aqui era bem diferente, né? Ele tinha uns cabelos pretos e o uniforme dele tinha cores invertidas, né? Com cor vermelha predominante. As histórias eram bem fraquinhas, não tinha relação nenhuma com as histórias que nós contamos aqui nessa parte. Bom, pessoal, então é isso. Depois os Titãs vão retornar, né, nos anos 80 com o Jorge Pérez e o Marv Wolfman, com histórias que vão revolucionar a DC, né, bastante coisa clássica, Contrato de Judas, tudo mais. Então é isso. A gente vai contar sobre essas histórias em outra oportunidade, em outro vídeo dos Titãs. Então deixa o like, deixa seu comentário se você conhecia essa primeira parte. Muitos chamavam de Turma Titã, né, essa primeira parte aqui. Eu chamo, né, Jovens Titãs, que é o nome que ficou depois. Então também compartilhe o vídeo com os amigos, né? Deixa aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais e depois a gente continua essa história. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo e valeu!